A aula de hoje é sobre a regra da cadeia. É uma regra usada para calcular a derivada de funções compostas. No nosso caso, será uma função de duas variáveis composta, uma função composta, né, de duas variáveis. Então, portanto, nós temos uma f de x e y, porém o x é uma função de t e o y também é uma função de t. Então, para nós calcularmos essa derivada, nós fazemos a derivada parcial da f em relação a x vezes a derivada da x em relação a t, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a t. Então, veja, nós temos 4 derivadas diferentes para calcular. Nós podemos calcular separadamente, derivada a 1, a 2, a 3 e a 4, e depois apenas substituirmos aí na regrinha para concluir. Então, a primeira derivada que nós vamos calcular é a parcial da f em relação a x. Então, quando nós calculamos a derivada parcial da função em relação a x, o y deve ser considerado constante, e nós vamos derivar apenas o x. Então, constante multiplicando função copia. Então, derivada de x é 1, copia constante, mais derivada de x ao quadrado, 2x. Portanto, y mais 2x. A segunda derivada é a derivada da x em relação a t. Derivada de t é 1, derivada de constante é 0, portanto, essa derivada é apenas 1. Segunda derivada que nós vamos calcular, derivada da f em relação a y, derivada parcial da função f em relação a y. Então, quando eu derivo em relação a y, x deve ser considerado constante. Vou derivar apenas o y. Derivada de constante acompanhada de função, copia. Derivada do y é 1, mais derivada de constante é 0. Então, x vezes 1, x. Essa é a 3, perdão. E a quarta derivada é a derivada da y em relação a t. Derivada de t é 1, derivada de constante é 0. Portanto, aqui a resposta é 1. Então, nós teremos a derivada da função f em relação a t será derivada da parcial em relação a x, que é y mais 2x, vezes a derivada da x em relação a t, que é 1, mais a derivada da f em relação a y, que é o x, vezes a derivada da y em relação a t, que é 1. Portanto, a nossa resposta aqui, você faz a distributiva, não vai alterar pelo fato de ser apenas 1, certo? Então, y mais 2x mais x. 2x mais 1x, 3x. Então, a nossa resposta é y mais 3x. Veja, mas essa resposta da derivada da f em relação a t está sem sentido, porque a derivada de uma função em relação a t e aparece outra função na resposta. Então, para nós concluirmos esse exercício, você deve substituir quem é o x e quem é o t. Desculpe, quem é o x em função de t e quem é o y em função de t aqui nessa resposta. Portanto, a derivada da f em relação a t será o y, t mais 4, mais 3 vezes o x, t mais 1 aqui. Então, façamos a distributiva, derivada da f em relação a t será t mais 4, mais 3t mais 3, portanto, 3t mais t, 4t. 4 mais 3, 7. Então, essa é a resposta.